Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre escatologia e eu gostaria de analisar a ideia preterista da escatologia. Primeiramente, nós precisamos conceituar o que seja preterismo e quais os perigos e como o preterismo ele traz alguns problemas na interpretação bíblica. Muito bem, o preterismo, o conceito, vem do seu principal expoente, que é o teólogo Sproul. Sproul fala exatamente o seguinte, ele diz, preterismo é um ponto de vista escatológico que coloca muitos ou todos os eventos escatológicos no passado, especialmente durante a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. É interessante pensarmos que existem dois tipos de preterismo. O que é chamado preterismo parcial e o chamado preterismo total. Alguns reformados vão por essa tendência do preterismo parcial. E eles, inclusive, criticam o preterismo total, dizendo que eles caem na mesma heresia de Himeneu e Fileto, que Paulo repreendeu nas suas epístolas, porque eles dizem que a ressurreição de Cristo já aconteceu. Foi a mesma heresia que Himeneu e Fileto tinha e que Paulo repreendeu e os entregou a Satanás. Vejam bem, os preteristas dizem que as profecias de Jesus, todas elas ficaram para o passado. E eles se baseiam principalmente no evento da destruição de Jerusalém nos anos 70. A diferença dos preteristas parciais e dos preteristas totais, ou preterismo total, é que os preteristas parciais ainda dizem que Jesus virá. Eles aceitam alguns textos da volta de Jesus Cristo e que eles creem que Jesus vem em pessoa, Jesus vem nas nuvens, né? Eles creem, eles ainda creem, mas os preteristas que aderem ao preterismo total, eles dizem que todas as profecias foram para o passado, inclusive a ressurreição. Vejam bem. Então, o interessante é que os preteristas parciais, eles criticam os preteristas totais, mas eles usam o mesmo método de hermenêutica que os que aderem ao preterismo total usam. Porque eles dizem que as profecias que Jesus falou em Mateus 24 são para os anos 70. Todas, inclusive a vinda de Jesus, que Jesus fala em glória e poder. No preterismo total, ele diz que todas as profecias são para o passado. Isto é, eles dois, os que aderem tanto ao preterismo parcial como ao preterismo total, usam o mesmo método de hermenêutica. Somente diferencia que eles escolhem alguns textos para dizer, não, Jesus tem que voltar. Então, eu tenho que crer nesse texto que fala da volta de Jesus, mas em Mateus 24 não. Então, só por aí nós podemos perceber que os que aderem ao preterismo parcial ficam no limite da heresia que eles mesmos criticam. Muito bem. Os preteristas, eles dizem que todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes dos anos 70. Eles precisam dizer isso exatamente para que eles se fundamentem que as profecias se referem somente aos anos 70. Principalmente o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, os preteristas, os dois, dizem que foi escrito antes dos anos 70. Inclusive o livro do Apocalipse.
apesar de ter uma grande quantidade de relatos históricos que João estava exilado na ilha de Pátimo no período de Domiciano. Mas vamos ver base para isso, para demonstrar que só nessa abordagem, querer que o livro de Apocalipse tenha sido escrito nos anos 70, já começa-se a pensar que é algo muito estranho nas suas interpretações. Agora, por que eles querem muito que o livro de Apocalipse seja escrito ou tenha sido escrito antes dos anos 70? Porque o livro de Apocalipse, ele esclarece mais as profecias, a escatologia do restante do Novo Testamento. Coloca-se de uma forma mais clara, como nós vamos ver. Então, é claro e evidente que eles desejariam muito que o livro de Apocalipse fosse escrito antes dos anos 70. Mas alguns historiadores não deixaram os preteristas muito felizes, não. Vamos ver algumas evidências. A primeira evidência está no livro de comentário de George Ladd, que é um dos ícones da teologia bíblica do Novo Testamento. Ele escreve uma nota e que ele diz aqui: Irineu, bispo de Lyon, na Gália, no segundo século, escreveu: ele surgiu, que é o Apocalipse, faz não muito tempo, perto do fim do reinado de Domiciano, quase na nossa geração, certo? Aqui contra heresias está escrito isso. Vitorino, que é do terceiro século, escreveu: quando João me escreveu estas coisas, ele estava na ilha de Patmos, condenado por César Domiciano a trabalhar nas minas. Mas não somente George Ladd traz esse relato histórico, mas o próprio Eusébio de Cesareia, escritor e historiador, ele também fala no seu livro de História da Igreja, que fala que isto diz Egesipo, mas não só ele, também Tertuliano, faz uma menção semelhante sobre Domiciano. Também Domiciano tentou por algum tempo fazer o mesmo que aquele, ainda que não sendo mais que uma parte da crueldade de Nero. Mas como, segundo creio, tinha algum senso, fez que cessasse rapidamente e chamou novamente os que havia desterrado. Depois de Domiciano imperar 15 anos e de suceder o Nerva no governo, o Senado romano decidiu por votação que se anulasse as honras de Domiciano e que regressasse às suas casas os que haviam sido expulsos injustamente e que ao mesmo tempo recuperassem seus bens. Isto é referido pelo que transmitiram por escrito os acontecimentos daquele tempo. Foi então que o apóstolo João, voltando de seu desterro na ilha, retirou-se para viver em Éfeso, segundo relata a tradição de nossos antigos. Vejam bem, eles dizem que o livro de Apocalipse veio muito antes dos anos 70, mas temos evidências históricas do próprio Tertuliano, Eusébio e outros, que o livro de Apocalipse foi escrito no período de Domiciano, quando João foi exilado para a ilha de Patmos. Agora, o único argumento que eles dizem, que eles não abrem mão, é que se o livro de Apocalipse fosse escrito antes, João teria falado sobre a destruição de Jerusalém e ele não falou nada. Ora, nós temos, primeiramente, nós temos que entender que o próprio livro do Apocalipse, que quer dizer revelação, foi revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Ou seja, o objetivo de Jesus em revelar o Apocalipse foi de falar das coisas futuras e das coisas que haviam de vir e também das coisas que estavam acontecendo. O Senhor Jesus não tinha o objetivo de evidenciar ou de falar da destruição do templo. Mas nós temos um texto, Apocalipse diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Apocalipse 21, 22, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Notem, no texto original diz assim, Cai não o eidon eidaltei. Diz assim: e não vi um santuário, não vi santuário nela.
Vejam que naon é a palavra grega para santuário, naos é a palavra grega para santuário, e aqui está declinado no acusativo, e não tem o artigo definido. João está dizendo que nela não viu um santuário. Se Jerusalém ainda estava, e o templo ainda estava construído, ele deveria ter dito o santuário. Nela não vi o santuário. Mas ele diz aqui, nela não vi um santuário. Isso demonstra que João não estava pensando o santuário, porque o santuário que os judeus tinham em mente era só um. Era o santuário do templo. Mas aqui ele diz, não vi um santuário. Não vi santuário. Mas é evidente que se houvesse ainda o santuário, ele deveria, nela não vi o santuário. Não vi o santuário. Então, mesmo assim, as evidências históricas são fortes para dizer que o Apocalipse foi escrito no governo de Domiciano, então depois dos anos 70, dos anos 80 em diante, até os anos 90. Agora, nós vamos analisar Mateus 24 e nós vamos ver e explicar o sermão profético de Jesus sobre o fim escatológico. Vejamos, vamos para Mateus 24, que diz o seguinte, Mateus 24, que diz o seguinte, vejam, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram, diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Notem que há duas perguntas. Quando sucederão essas coisas? Essas coisas exatamente é a destruição do templo, porque Jesus está vendo essas pedras. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos então começaram a ficar preocupados quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda. Precisamos entender que aqui há duas perguntas. Os discípulos, os judeus, eles tinham uma noção. É claro que os discípulos não tinham uma noção completa do Messias. Eles entendiam que o Messias viria num reino político e os livraria de todo o Império Romano e traria o governo universal do Messias. Mas Jesus estava sabendo que os discípulos estavam perguntando quando acontecerá tanto a destruição do templo que Jesus falou, como a consumação dos séculos, né? Quando haverá a sua vinda. Detalhe, a palavra vinda, parousia, significa vinda visível, a vinda de uma pessoa visível. Não se pode usar essa palavra para outra coisa que não seja uma vinda visível. A própria palavra parousia vem de da preposição para e do verbo eimi, que está no particípio, né? Ou seja, a presença, está presente ao lado, parousia, né? Então, a parousia significa uma vinda presente, ou que é traduzida às vezes até para presença. Então, os discípulos estavam dizendo quando será a tua vinda visível. Então, está claro, não pode ser usado para outra coisa. Então, Jesus entendeu, claro, e Jesus vai responder. E é interessante que Jesus vai responder essas duas perguntas, de uma forma única. Ele vai responder as duas perguntas conjuntamente. As duas perguntas juntas, ou seja, Jesus vai responder tanto quando será a destruição de Jerusalém e quando será a sua vinda. A sua vinda. Uma das coisas que precisamos entender é que os apóstolos, quando escreveram o Novo Testamento, eles escreveram com o propósito
da igreja entender. Eles escreveram para a igreja. No final do primeiro século, já havia compilação de todos os livros do Novo Testamento, né? Todos os livros do Novo Testamento. Então, a igreja estava recebendo os livros do Novo Testamento e os evangelhos foram escritos para a igreja, para que a igreja seja fortalecida e doutrinada. Então, precisamos entender que Jesus aqui, nós vamos ver, Jesus está respondendo essas duas perguntas com uma só resposta. E isso é algo muito interessante na literatura do Novo Testamento. Isso aconteceu nos profetas e Jesus também vai usar, né? Como aconteceu com Daniel, aconteceu com Isaías, aconteceu com Ezequiel. Então, Jesus está falando exatamente dessa forma. Vamos ver evidência no texto que Jesus está respondendo tanto quanto será a destruição de Jerusalém, está bem claro, e quando será a sua vinda. Nós não podemos colocar essa vinda para a destruição de Jerusalém. Alguns dizem, não, essa vinda de Jesus foi em juízo, mas está fora do conceito da palavra. Vinda significa presença visível. Todas as vezes que Jesus usou e que os apóstolos usaram a palavra parousia, significava a vinda dele visivelmente. Então, está fora de cogitação isso. Então, vamos ver evidência. Primeiramente, o verso 6. O verso 6 diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Notem que Jesus está dizendo de fim, não é o fim. Aí alguns preteristas dizem, nesse fim aqui, é a própria destruição de Jerusalém. Fim de quê? Fim dos judeus, fim do templo. Mas todas as vezes que aparece esse fim escatológico, se refere à consumação do tempo, dos tempos. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 15, 24, que diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Também em 1 de Pedro 4,7 diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Dizer que esse fim é só para a destruição de Jerusalém, você fere o princípio hermenêutico dos apóstolos usarem essa palavra fim para a consumação dos séculos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vamos falar sobre isso. Vejam, então a primeira evidência é que Jesus falou de fim. Jesus falou de fim. Aqui então, Jesus continuando, ele diz aqui, ainda continuando, ele diz aqui, vejam bem, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos, certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo, ainda não é o fim. Ora, Jesus está falando que virá um fim, e esse fim, segundo as Escrituras, é o fim, consumação de todas as coisas. Vejam no verso 9, que diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ora, peraí, se Jesus está falando somente da destruição de Jerusalém, como é que ele está dizendo que sereis atribulados? Jesus está falando para a igreja. Porque Jesus não está falando somente para os judeus, porque ele escreveu para a igreja. Se nós dissermos que Jesus está falando somente para os judeus aqui, nós vamos dizer que Jesus está falando somente para os judeus no Sermão da Montanha. Jesus está falando somente para os judeus quando ele estava no Monte da Transfiguração. Jesus está falando somente para os judeus quando ele estava exatamente falando no capítulo 6 de João para os judeus e nada para a igreja. É claro que é para a igreja. Quando Jesus está dizendo, ora, sereis atribulados. E ele diz aqui, minha gente, sereis odiados de todas as nações.
não só de Roma. Quem estava invadindo, Jerusalém era Roma. Mas aqui Jesus diz de todas as nações. Quando Jesus diz de todas as nações, Jesus está falando no sentido geral, todas as nações. E sereis odiados de todas as nações, não somente Roma. Quem perseguiu a igreja mesmo e os judeus foi Roma. Não foram todas as nações, foi Roma. Roma, o Império Romano, todos os apóstolos morreram debaixo dos imperadores romanos. Mas aqui diz, sereis odiados por todas as nações. Então é algo universal, No verso 13 aqui, veja aqui no verso 13, certo? Aqui no verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muito bem, gente. No verso 13, aqui demonstra que Jesus está falando no sentido também, ao fim, no sentido da consumação, porque ele fala primeiro, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse salvo aqui, minha gente, Jesus não está falando para os judeus, porque muitos judeus que morreram nem eram salvos. Jesus está falando para a igreja, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Jesus está falando, Jesus está falando não é para os judeus agora, Jesus está falando para a igreja até os anos 70. Meu Deus, então, se é para a igreja, e por que não pode ser depois dos anos 70? Por que não pode ser depois dos anos 70? Aquele que perseverar até o fim é escatológico, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diante de tamanha tribulação, esse será salvo. Outra coisa, isso aqui não é uma condição. Se alguém perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. É uma indicação, é uma afirmação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É esse que tem a característica de alguém que salva, é aquele que persevera até o fim. Certo? No verso 14, Jesus está dando um sinal. Jesus não está dando um sinal para chegar ao fim. Que diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Eles dizem o seguinte, olha, quando Paulo chegou a dizer em Colossenses que esse evangelho foi pregado no mundo, né? Esse evangelho foi pregado no mundo todo, né? Paulo chegou a falar aos Colossenses. E aí ele diz o seguinte, olha, isso já aconteceu. Então, essa profecia aqui, este evangelho será pregado será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mas, se nós olharmos o texto, Paulo não está dizendo que o evangelho foi pregado em todo o mundo. Primeiro nós temos que entender que esse texto aqui não é um sinal para chegar no fim. Está dizendo que mesmo diante da situação, o evangelho será pregado em todo o mundo. Quando Paulo falou aos Colossenses que o evangelho, assim como foi pregado o evangelho no mundo, está falando no sentido universal. Por quê? Porque nós sabemos que Paulo, em Romanos capítulo 1, ele fala da ira de Deus daqueles que ainda não ouviram do evangelho. Em todo tempo haverá pessoas que não ouvirão do evangelho, até a vinda de Jesus. Por isso que Paulo fala no capítulo 1 que tais pessoas são indesculpáveis. O próprio Paulo diz que ele preferia pregar em lugares que Cristo ainda não fora pregado.
Como ouvirão se não há quem pregue? Então, em todo tempo haverá pessoas que ainda não ouviram do Evangelho. O que Jesus está dizendo aqui é que, mesmo diante dessa situação, o Evangelho será pregado a todas as nações. Toter, palavra grega, nesse contexto, virá o fim. Então virá o fim. Nesse contexto virá o fim. Esse então, na língua portuguesa, ele desvia muito, porque o então na língua portuguesa é uma conjunção conclusiva. Mas o conectivo grego toter quer dizer nesse sentido, nesse período, toter virá o fim. E aí nós entendemos o cavalo branco diante dos outros cavalos, que ele vence para vencer. O evangelho sempre será pregado, mesmo nessa situação difícil, embora a igreja seja perseguida. A igreja será perseguida. Muito bem. Então, não condiz e dizer que o evangelho foi pregado em todas as nações no tempo de Paulo. Isso está fora de cogitação. Existiam muitos lugares que o evangelho não foi pregado. Paulo, quando falou, assim como em todo o mundo foi pregado, assim como o evangelho foi pregado em todo o mundo, no sentido que, da mesma forma que foi pregado em todas as partes. A palavra mundo aqui significa em todas as partes, não significa em cada parte do mundo, porque o próprio Paulo falou aos romanos que tais pessoas serão indesculpáveis, né? Serão indesculpáveis. Então, e Romanos foi escrito antes, né? Romanos e Colossenses são próximos. Então, esse texto aqui, ele não quer dizer que já se cumpriu. Em todos os tempos haverá pessoas que não ouvirão do Evangelho. Vejam bem, no verso 15, Jesus fala aqui, ele usa uma conjunção temporal. Quando? Pois vides o abominável da desolação. Essa conjunção temporal está dentro da pergunta dos discípulos, né? Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Sinal da tua vinda e da consumação dos séculos. Jesus aqui está respondendo, notem que Jesus está respondendo a perguntas dos discípulos. Quando, pois, virdes, notem aqui uma coisa interessante, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem é esse abominável da desolação? Aí, alguns dizem, é Tito, porque quem invadiu foi o general Tito, nos anos 70. E aqui, Jesus evoca Daniel, e chama esse personagem de abominável da desolação. Será que Jesus está falando de Tito, somente de Tito? Ou um outro personagem que esteja relacionado, ou seja, que seja tipológico, né? Tanto aquele que invadiu Jerusalém, como um anticristo? Vejamos. Para isso, nós precisamos ver em Daniel 9:24, na 70ª semana de Daniel. Nós vemos aqui, depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Bem, aqui nós podemos dizer que é Tito, o povo de um príncipe, né? Depois das 62 semanas, que inclui 69, ou seja, será morto ungido. A morte de Jesus começará a 70ª semana
Depois das 62 semanas mais 7, o ungido será morto. Aí, depois disso, começará a 70ª semana. Nessa semana, na 70ª semana, que será na morte de Jesus, que o texto está dizendo aqui, não é isso? Depois de 62 será morto o ungido, e o povo do príncipe, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui já é Tito. Aqui já é Tito. Mas quando ele chega aqui, no verso 27, aqui há um personagem que é enigmático. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Por uma semana, porque será a semana da 70ª semana, a última semana, que depois das 62 semanas será morto o ungido, entrando já na 70ª. E aí então, esse personagem fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações. Então vejam bem, aqui não pode ser Jesus, que alguns dizem de uma forma muito desatenciosa, que Jesus vai cessar o sacrifício e Jesus vai ser considerado, ele vai fazer isso sobre as asas da abominação. Quem manda cessar o sacrifício para um judeu, isso é uma grande abominação. Isso se conforma no contexto de Daniel 12:9, que diz assim, Daniel 12:9, ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 1290 dias dá 3 anos e meio. Mas a gente está falando do anticristo. As asas da abominação, a abominação é o anticristo, que ele fará cessar o sacrifício. Ou seja, essa é uma expressão para dizer que ele vai profanar. Mas aí os preteristas dizem que esse abominável que Jesus está falando aqui, no verso 15, é Tito. Mas, segundo a história, Tito jamais profanou o santuário. Jamais ele quis profanar o santuário. Nós vemos no texto de Flávio José, onde José diz que Tito, ele era amigável a não destruir o templo. Tito não entrou no santuário. Tito não quis destruir o templo. Isso o próprio Flávio José afirma. Então, o que acontece? Esse lugar santo aqui se refere, esse lugar santo, a Jerusalém. Aí, os preteristas colocam o texto de Lucas paralelo, que Jesus fala, quando vives a cidade rodeada pelos exércitos. Sim, Lucas fala da destruição de Jerusalém mesmo, como também Mateus. Mas Mateus vai além da destruição de Jerusalém, porque Jesus fala de Daniel. Quem lê, entenda. Do abominável da desolação, que se refere ao anticristo, que ele operará em 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio se refere à semana de 7 anos, a semana de 7 anos, meia semana de 7 anos, que o anticristo se manifestará. Então, notem aqui que Jesus está falando de um personagem além do personagem da destruição de Jerusalém, porque ele é considerado o abominável da desolação, e que esse abominável, segundo Daniel, ele fez cessar o sacrifício, e ele fez uma abominação
certo? Então vejam bem, aqui nós vamos ver que se refere ao anticristo, ao anticristo. E nós podemos perceber isso como sinal também quando nós olhamos, quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vejam bem, irmãos, no que diz respeito à vinda, que é a parousia do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, que não vos demovai na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Notem que aqui Paulo, ele critica o conceito que a vinda do Senhor está próxima, está muito próxima, chegando, que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vejam bem, Paulo, ele diz o seguinte, aqui alguns dizem o seguinte, mas não tem um templo. E está se referindo ao templo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo está colocando a ponto, é como se dissesse assim, olha, esse filho da perdição é de uma tal forma, ele vai contra as coisas de Deus de uma tal forma, a ponto, ele colocou como se fosse um limite ideológico, a ponto de alguém sentar-se no santuário de Deus, porque ninguém poderia entrar no santuário de Deus, e santuário de Deus era algo muito sagrado, muito sagrado. E Tito não fez isso. O próprio Flávio José jamais falou que Tito fez isso, e ao contrário, Tito não queria que destruísse o templo. Então, o que acontece? Nós vemos aqui que Paulo está dizendo que esse personagem, ele irá tanto contra Deus, que ele, como se sentasse no santuário de Deus. Aí Paulo, no texto, na frase depois, diz, ele explica o que ele falou anteriormente, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então nota, isso diz aqui, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e aí vem, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Minha gente, que eu saiba, Tito não foi destruído pelo sopro da boca de Jesus, nem no episódio da vinda de Jesus. O que Paulo está dizendo, que esse anticristo será destruído na vinda de Jesus e será destruído com o sopro da sua boca. Aí eles dizem o seguinte, que isso aqui é figurativo. Isso aqui é figurativo porque Jesus vai destruir, não sei o que ele... É figurativo, Jesus vai destruir Tito, um sopro da boca. Gente, figurativo, quando se usa uma figura de linguagem, por exemplo, a prosopopeia, prosopopeia são coisas inanimadas que têm atributos humanos, certo? Por exemplo, o sol, o vento soprou no hemisfério norte.
Nós sabemos que o vento não tem boca, certo? Mas quando dizemos que Jesus matará com o sopro de sua boca, isso não é, isso pode ser literal, sim. Pode ser literal, um sopro de sua boca. Assim como ele fez o universo com o poder da sua palavra, haja luz e houve luz. Assim como ele fez o homem do pó da terra. Então não tem nada que é simbólico aqui. Quem fala isso não entende de simbologia, de figuras de linguagem, né? Então Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda parousia. Minha gente, isso aqui está muito claro. E aí vamos lá para Mateus 24. Quando vides o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel. O que falou o profeta Daniel? Que ele irá contra, né? Ele fará cessar o sacrifício sobre as asas da abominação. Só pode ser o anticristo. Só pode ser o anticristo. Né? E aí, quando nós vamos para Apocalipse, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aí ele vai falando sobre a besta, né? Diz aqui, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, para essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Notem, gente, aqui Apocalipse diz que toda a terra seguirá a besta. Toda a terra seguirá a besta. Dizer que não vai haver um anticristo, dizer que a besta era Tito. Então, e adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. São 3 anos e meio, a meia semana, né, de Daniel. E abrir a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja bem, foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E, gente, isso não se cumpriu em Tito, não se cumpriu nos anos 70. Eu acho que isso já é problema. Se alguém disser que isso é uma profecia para os anos 70, aí já é problema de interpretação de texto. Não tem nada a ver. A besta do Apocalipse, pessoas de toda raça, tribo, seguirão a besta. Sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele tem, não é só sobre Israel. Adorarão todos que habitam sobre a terra. Todos que habitam sobre a terra adorarão a besta. Adorarão. Certo? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, meus queridos, a besta, o anticristo, é esse que está faltando. Esse que é o sinal, o grande sinal da vinda de Jesus. E conforme Paulo, que isso não acontecerá, sem que primeiro seja manifestado. Né? E isso está relacionado com a vinda de Jesus, porque o próprio Jesus que destruirá com sua vinda. Isso não aconteceu. Agora, vamos voltar para Mateus 24 e vamos ver aqui, ó. Então os que estiverem em Judeia fujam para os montes. Aí alguém diz: e agora? Isso aqui não se refere aos judeus? Quem estiver na Judeia não fujam para os montes? Sim, se refere aos judeus, porque Jesus está falando tanto da destruição de Jerusalém quanto da manifestação do anticristo. Ele está falando das duas profecias juntas. E nós podemos ver isso. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentaram aqueles dias. Orar para aquela vossa fornecida no inverno. Agora aqui diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Vejam bem,
não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Primeiro precisamos entender, eles dizem assim, aqui diz que não haverá tribulação jamais, nunca houve e nunca haverá, então é sinal que não haverá mais a grande tribulação. Mas isso dependendo do ponto de vista, quando essa tribulação acontecer. Notem que Jesus fala dessa grande tribulação mesmo, essencialmente, depois da manifestação do abominável da desolação. E essa tribulação que a besta lá, capítulo 13 de Apocalipse, diz que vencerá os cristãos, ele perseguirá profundamente. E nós vemos isso em Apocalipse, claramente. Notem, em Apocalipse. Mas antes, vejam bem. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são esses escolhidos? Aí você quer dizer que eram os judeus lá dos anos 70? Eles eram escolhidos? Não, muitos nem eram salvos. Escolhidos aqui é a igreja. Os kletos. É a igreja. Os escolhidos são a igreja. Eles são os escolhidos. Está falando da igreja. E isso se confirma em Apocalipse. Apocalipse 7. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos e vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos 420 diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Notem. Uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, língua, em pé diante do Cordeiro. E João e o anjo perguntam: esses quem são? Tu sabes. Esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É a igreja que vem da grande tribulação, a igreja. Os judeus ali não se refere àqueles anos 70, povos de todas as línguas, povos e nações, não tem nada a ver. Então aqui está falando da tribulação da igreja. É a igreja. Está falando da igreja. Por fim, minha gente, nós vemos a maior distorção do preterismo sobre a vinda de Jesus. Vejam bem, um dos detalhes, no verso 29, que diz: logo em seguida a tribulação. Essa palavra logo é muito mais forte que nós pensamos. Rapidamente, é um advérbio. Rapidamente. Imediatamente. Logo depois da tribulação. Ou seja, essa tribulação não era somente a tribulação dos judeus nos anos 70. Porque logo depois da tribulação, o que acontecerá? Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, notem que está unido com uma conjunção. Então, conjunção, tote, aparecerá no céu, nesse ítem, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Eles dizem que isso aqui não é a vinda de Jesus, não. Isso aqui é a vingança de Jesus nos anos 70. Jesus, ou seja, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Esse sinal do Filho do Homem não é o Senhor Jesus. É a vingança de Jesus dos anos 70. Notem que a mesma interpretação daqueles que interpretam
o preterismo total, né? Que tá, depois da tribulação, veja que está ligado com conjunções, depois da tribulação, imediatamente, né, com advérbios, e depois da tribulação, né, o sol não dará a sua claridade. É claro que os apóstolos estão falando numa linguagem do conhecimento deles. E aí, então, eles dizem o seguinte, que essa linguagem, toda vez que vier essa linguagem, que o sol não dará a sua claridade, que as estrelas cairão no céu, é só para dizer que é juízo de Deus. Isso não vai acontecer. E aí eles citam Isaías 13:9. Deixa eu ver isso daqui. Está aqui Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor, né? Isaías está falando sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Está falando contra a Babilônia. Mas aí ele diz, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer sua luz. Eles dizem o seguinte, olha, Isaías está profetizando para a Babilônia. Então não está falando da vinda de Jesus, ele está falando para a Babilônia. O dia do Senhor é o juízo da Babilônia. Então notem que está falando que as estrelas também do céu não darão a claridade. Então isso é só para significar o juízo de Deus. Mas vamos ver o verso posterior. Diz assim, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abateria a soberba dos violentos. Aqui está falando do dia do Senhor. Está falando da vinda de Jesus. É verdade que aqui está falando do juízo à Babilônia, mas nesse juízo, Isaías, quando fala do juízo à Babilônia, ele fala de uma profecia mais adiante, para mostrar o juízo do Senhor, assim como Joel falou exatamente sobre isso, para falar do grande e terrível dia do Senhor, quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E Pedro repetiu e apenas mudou o grande e glorioso dia do Senhor. É claro que está falando do seu dia do juízo. E isso não aconteceu, porque isso virá em todo mundo, não só para a Babilônia. O texto lá posterior diz todo mundo. Isso é a linguagem dos profetas. Por exemplo, o próprio profeta Isaías, capítulo 14, Ezequiel 28, ele fala do rei da Síria, mas aí ele fala de um personagem, de um querubim. Ou seja, a característica daquele rei trouxe a característica de um outro personagem que se refere a Satanás, a Lúcifer, a um querubim, né, que andava sob o brilho das pedras e que o Senhor o jogou por terra. Então, notem que isso é característica dos profetas e que está falando do dia do Senhor mesmo, que não aconteceu. E é claro, para completar isso aí, que o dia do Senhor realmente acontecerá catástrofes de meteoros e fogo. Nós vemos isso com o próprio Pedro. Veja o que diz Pedro, né? Vamos ver o que diz Pedro. Ora aqui. Ora, o fim de todos está próximo, né? 2 Pedro 3:5. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Eles vão dizer que isso que Pedro falou é simbólico. A terra foi entesourada para o fogo, ou seja, haverá catástrofes, assim como houve no dilúvio, meteoros caindo, que há comprovação científica que no período do dilúvio houve meteoros, houve catástrofes, e por isso que os animais foram soterrados, os grandes animais foram soterrados. Então, nós vemos que
Aqui está falando da vinda de Jesus, minha gente. Está falando da vinda de Jesus, certo? Está falando da vinda de Jesus. Tão logo então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Olha só, reunirão os seus escolhidos. Quando aconteceu isso? Dos quatro ventos de toda a extremidade dos céus. Quando aconteceu isso? Nos anos 70. Jesus chamou os seus anjos para recolher os seus escolhidos. Foi nos anos 70. Minha gente, que interpretação grotesca. Portanto, a interpretação mais simples do texto, coerente com a hermenêutica, com os outros textos e com o Velho Testamento, é que essa é a vinda de Jesus. Jesus está falando tanto da destruição de Jerusalém, como da abominação da desolação, do anticristo e da grande tribulação. Tá bom? Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo que eu estou pronto para tirar. Tá bom? Um abraço a todos.